Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais sobre as ações, projetos e ideologias dos parlamentares da 17ª Legislatura. E o meu convidado de hoje é o vereador de primeiro mandato, Roberto Gabriel Tozon, do PSD. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Vereador, então, neste primeiro Câmara Entrevista, eu quero iniciar, então, conversando com o senhor sobre a responsabilidade, então, de estrear no Parlamento e como está sendo, então, esses primeiros meses de mandato. Olha, como eu sempre falei, a partir do momento que tu coloca o teu nome à disposição, tu já tem que saber do risco que existe de você assumir, né? Então, para mim foi relativamente tranquilo. Não é uma coisa que chegou a me tirar o sono, em questão de nervosismo e tudo mais. Sempre soube da responsabilidade desde o momento em que eu pensei em me candidatar, até que eu efetivamente coloquei meu nome à disposição. Então, particularmente para mim, eu sempre tratei isso com muita naturalidade. Assim, não foi um processo que exigiu muito amparo psicológico ou preparação. E o balanço desses primeiros meses de trabalho? Olha, tá dentro do que eu esperava, né? Parte de exposição de ideias que eu sempre faço desde a época da campanha foi uma bandeira, posso dizer assim, foi uma que eu levantei de que as pessoas soubessem em quem elas estavam votando e em que elas estavam votando, né? Sempre fiz questão de mostrar o que eu penso, me posicionar de uma maneira bem forte no âmbito político, né? E aqui dentro eu estou fazendo o que eu, na minha concepção, o que eu tinha prometido em campanha. Primeiramente, posicionamento e autenticidade, independência, mas apresentando os projetos que eu acredito serem pertinentes à nossa cidade e também votando de acordo com o que eu acredito ser certo ou ser errado, independente de base ou de oposição, de posicionamento político, assim, né, partidário. O senhor foi um dos parlamentares que, desde o início, defendeu um modelo novo para a política. O senhor está conseguindo visualizar essa mudança no Parlamento de Passo Fundo? Olha, Ana, tudo, na verdade, demanda um certo tempo para maturar a ideia. Né? É muito recente para mim falar em 10 meses, quase 9 meses de mandato. Eu estaria mentindo se eu falasse que a política mudou de acordo com o que eu sempre preguei da maneira que eu desejo que ela fique. Mas eu acredito que eu esteja tentando fazer à frente disso, né? Tentando fugir um pouco daquela ideologia politicamente correta, que a gente vê que as pessoas têm medo de se expor, têm medo de falar, tem um certo receio, aliás, da maneira que vai repercutir o que vai falar, né? E eu já acredito totalmente o contrário. A partir do momento que você passa a ser exposto politicamente, que você passa a ter uma voz, você passa a ter voto, sim, propriamente dito, dentro do Parlamento Municipal, aí sim que você tem que expor tudo aquilo que você sempre pensou. E não é porque você passa a ser vereador, né, durante 4 anos que você tem que pensar 2 vezes antes de falar. Então, eu acredito que devagarinho isso vai mudando. Eu tenho visto bastante uma geração nova de pessoas, não na idade, mas dessa leva nova política que está entrando, que tem essa linha também, né, menos politicamente correta e mais, como é que eu posso dizer, mais posicionada ideologicamente, né? O que você sempre pensou, o que você sempre falou, você chega lá e realmente emprega aquilo. Na sua opinião, existe um certo equilíbrio, na verdade, entre a juventude e os profissionais mais experientes que estão aí na casa há vários mandatos? Sim, sem dúvida. Eu sempre falo que renovação não é o sinônimo da pouca idade. Eu não estou falando, sempre que eu falo em renovação, não falo em pessoas novas de idade, pessoas de até 30 anos, 20 e poucos anos de idade. Falo em ideias novas, pessoas que até ontem não estavam no âmbito político na parte ostensiva, ou seja, lá na linha de frente, e que agora estão querendo entrar definitivamente, botar o seu nome à disposição para cargos eletivos. Isso que eu acho importante, aqui na Câmara nós temos, eu sou o mais novo, mas nós temos uma faixa de 30 a 40 anos, um pessoal novo que entrou, que tem também uma visão diferente, né, da política, do modus operandi, né,
dentro da Câmara de Vereadores, dentro do cenário político. E eu acho que isso que é importante. Eu até defendo que as pessoas tenham, os vereadores tenham no máximo 2 mandatos, né, consecutivos como vereador, porque senão fica... Essa oxigenação é boa para todo mundo, é boa para a Câmara, é boa para quem está votando, é boa para a cidade. Mas acredito que a gente está num caminho certo. Não é rápido, infelizmente, mas a gente está no caminho certo. Vereador, o senhor foi eleito, então, com 1.749 votos pelo PSD. Esse foi um pleito muito importante também para o seu partido, ou seja, porque é a primeira vez que o seu partido conquistou, então, uma vaga, uma cadeira aqui no parlamento. O PSD é um partido relativamente novo, né? A gente começou em 2011, em 2012 foi fundado aqui em Passo Fundo. E eu posso dizer que, apesar de ser a segunda eleição que a gente participa, que é a primeira que a gente efetivamente montou uma nominata, colocou nomes à disposição e se empenhou em uma campanha com uma certa estrutura de partido. Então é muito bom para o partido, é muito gratificante para mim, principalmente, por contar com o apoio, né, do nosso deputado federal, que é o Danley, que sempre me deu todo o respaldo para trabalhar, autonomia, né? Não é um partido que te engessa ou que fala, não, você tem que agir assim, você tem que agir assado, é um partido que não vota em bloco, né? E essa autonomia deixa a gente muito tranquilo para conseguir trabalhar da maneira que a gente acredita. Então eu estou me sentindo muito confortável dentro do PSD. Até na semana retrasada nós tivemos aqui um evento estadual, regional, aliás, do partido. O deputado federal Danley esteve presente, o senador Lazer Martins, o vice-governador também esteve presente. E eles reiteraram isso, né? Que cada município tem a sua autonomia. Ninguém melhor do que as pessoas que lá residem para decidir o que é melhor para o município. Não vão ser eles em Porto Alegre, em Brasília, que vão falar o que você deve e o que você não deve fazer. Então, para o partido é muito bom, a gente está conseguindo uma projeção muito boa. E acredito que esse caminho político que o Brasil tende a tomar nos ajuda muito também. Resgata pra gente, então, um pouco de como que iniciou a sua militância na política, seu interesse começou a partir do quê? Eu sempre fui muito indignado com algumas coisas cotidianas como que a gente vive. Eu nunca tinha planejado um dia me candidatar a vereador ou, enfim, seguir carreira política, até porque eu não acredito em carreira política, né? Acho que você está lá você é contratado pelo povo por um tempo determinado, né? Isso se renova ou não se renova, mas eu não enxergo como profissão. Eu sempre trabalhei na minha área como empresário, enfim, fui acionista de vários empreendimentos distintos. Mas na faculdade, meu primeiro contato com política, se é que dá para se chamar de política, foi quando eu fui vice-presidente do DA, da Faculdade de Direito. A gente pegou um DA com muita dívida, com muito roubo até mesmo de dinheiro, problema de caixa, e nós ajeitamos, eu e o presidente ajeitamos o DA, conseguimos uma sala, fizemos uma gestão bem voltada para o empresarial, assim, tratamos como se fosse uma empresa. Mas também nunca tive essa ideia de me candidatar. Aí, em 2012, eu já era amigo do deputado, amigo pessoal do deputado. Ele foi para o PSD e me convidou um dia, eu estava jantando aqui em Passo Fundo, para fundar o partido, aqui em Passo Fundo. Eu confesso que de imediato eu não quis, né? Eu falei, tu tá ficando louco, eu não quero entrar em partido político. Mas depois, com o tempo, ele me convenceu, né? Eu preciso de alguém de confiança minha que funde o partido e deu o pontapé inicial aqui. Aí fundou o Tadeu Karzeski, que foi nosso presidente por muito tempo, e mais alguns amigos aqui, fundamos o partido. Em 2013 eu comecei a trabalhar com o Danley, como assessor parlamentar, alocado aqui na região, né, de Passo Fundo, aqui no estado. E aí que eu comecei a ver que as coisas não eram bem como a gente só lia no jornal, né? Que existem coisas boas, eu via de perto ações boas e via de perto coisas muito ruins também, que na verdade nada é inventado, né? Tudo isso que acontece ruim realmente acontece, mas não é dado ênfase às coisas boas também. E eu comecei a mudar, comecei a pegar um pouquinho mais o gosto pela política ali. E decidi me candidatar, daí eu comecei a aventar a possibilidade e na primeira acabou dando certo. Então estamos aqui hoje, eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito, né? Com os meus votos, com as pessoas que confiaram em mim e também com o mandato que eu venho fazendo. E no
período que o senhor atuou, então, como assessor parlamentar do deputado Derlei, teve a oportunidade de trazer inúmeras emendas, né, para o nosso município e também para a região. E essa parceria, ela continua, tanto que nos últimos dias o senhor também divulgou novas emendas para o nosso município. Exato. A gente sempre focou muito na área da saúde, né? Os deputados têm uma emenda parlamentar que, na verdade, já é do município, já é dos municípios, já que pelo nosso sistema aqui, você tem que, esse dinheiro recolhido em Passo Fundo, por exemplo, sobe para Brasília para depois você pegar de volta, que eu acho errado. Mas nós temos, já que é assim, temos que ir atrás e trazer para o nosso município, para as regiões, para as cidades da região. Aqui em Passo Fundo, totalizando o que a gente trabalhou na época do mandato, enquanto eu era assessor parlamentar, e agora no mandato, passou de 6 milhões já. Que a gente conseguiu para a saúde foi 5 milhões 750, se eu não me engano. 250 mil a gente conseguiu através do Ministério dos Esportes para a reforma de um campo de futebol na Coab 1 aqui, que na verdade essa emenda vai para o município, né? Não tem como destinar, como é uma área do município, não tem como destinar direto para aquilo, vem para o município. E eu conversei com o prefeito Luciano Azevedo, a gente combinou que vai ser destinado para esse local, que é onde eu quero investir. E ontem mesmo, o meu colega aqui, o vereador Patrick Cavalcante, está em Brasília, me solicitou se eu conseguiria uma emenda para uma escola municipal, que eu não me recordo o nome agora, que ele está com um projeto de revitalização e ampliação. E ele falou com o deputado e a gente está conseguindo mais essa verba para essa escola municipal também, se não me engano, é R$500 mil. Mas vou esperar ele chegar para a gente ver bem certo, para não falar mentira, mas é mais ou menos isso. Vereador, então, entrando agora nas suas proposições que já estão tramitando na casa, a gente teve também alguns projetos que já foram aprovados. A gente começa falando, então, sobre o projeto que institui em Passo Fundo o Dia da Liberdade de Impostos. Como que nasceu essa ideia, então, de apresentar essa data específica para o calendário oficial? Na verdade, eu sempre tive comigo que imposto é roubo, porque o governo te tira a força, né? E se você não paga, tira o que você tem, é pior do que você matar alguém, você só negar imposto. E comecei a pensar, bom, vou pesquisar o que tem de projeto, baixa de impostos, tudo mais, a não pagar impostos, alguma coisa assim. O governo nunca vai falar para você num projeto de lei, ou melhor, eu como parlamentar, não posso instituir um projeto de lei onde eu vou obrigar o município, por exemplo, a não recolher impostos durante aquele dia. Isso eu não posso fazer. Então eu comecei a trabalhar na parte educacional, né, cultural. E fui pesquisar e vi que em 4 ou 5 estados brasileiros, às vezes o próprio governo do estado, às vezes entidades de classe, como associações comerciais, industriais, por exemplo, fomentaram o Dia da Liberdade de Impostos, né? Em quase todos os estados é no dia 1º de junho. E qual que é a linha desse projeto? Qual que ele fala? Naquele dia X, no caso, dia 1º de junho, por acordo, né, entre as entidades, as empresas, os produtos escolhidos livremente pelo comércio terão como desconto no seu preço exatamente a alíquota que é cobrada através de impostos, né? Então, sobre o produto X eu tenho 30% de carga tributária, naquele dia eu vou dar 30% de desconto nele. E explicitar isso, para mostrar para o consumidor, né, para o consumidor, que 30%, 40%, às vezes 80% do produto que ele está pagando é imposto, não é ganho do lojista, né? É diferente, a gente sabe que pela lei da transparência, quando você vai no mercado, você vai fazer uma compra, você pega a nota fiscal, tem que ter obrigatoriamente discriminado quanto de carga tributária tem naquele produto. Mas dificilmente as pessoas pegam e vão lá conferir. Agora, se você chega numa loja onde você vai comprar um tênis lá que é R$500, naquele dia está por 200, meu Deus, está menos da metade do preço. Aí tu vai pedir pro vendedor, ele vai falar não, que na verdade a gente está botando o preço hoje que seria sem imposto. Então você começa a mexer mais no bolso da pessoa e a longo prazo você ter essa resposta positiva na maneira, podemos dizer, educacional, né? Eu acredito muito nesse tipo de política. Meu mandato não pode ser meramente legislativo, no sentido, vou votar projetos, vou apresentar projetos. Você tem que ter algo a mais. Isso aí, nós temos um sistema, como você me fala,
Se não me engano, o Brasil é o país que tem o maior número de dispositivos jurídicos do mundo. Então, o problema não é lei, tem muita lei, na verdade, né? Falta efetividade, falta cultura, muitas vezes, para as pessoas e informação. Então, tem muita regra para o cidadão seguir e pouca lição, digamos assim, consciência. Então, é importante trabalhar isso também. Exatamente. Então, acho que para formar uma sociedade melhor, a gente tem que entrar, ou melhor, não pode fugir dessa responsabilidade também. Vereador, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador de primeiro mandato, Roberto Gabriel Tozon, do PSD. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador de primeiro mandato, Roberto Gabriel Tozon, do PSD. Vereador, neste primeiro semestre, digamos assim, de trabalho aqui na Câmara Municipal, o senhor apresentou uma série de propostas de emenda à lei orgânica. Uma delas, então, disciplina um prazo para que o Poder Executivo possa responder aos pedidos de informações, aos pedidos de providências e também às sugestões que vocês vivem encaminhando, então, até a Prefeitura. Na verdade, essa emenda à lei orgânica, né, ela estabelece prazos, né, na própria lei orgânica para que o Executivo responda às indicações, aos pedidos de providência, né, e aos pedidos de informação, como tu falou, que a gente solicita ao Executivo, que são os chamados pedidos não deliberativos, ou seja, não depende de votos, são meras, para mim, às vezes, apresentar um projeto, eu preciso de uma informação, para fazer uma lombada na rua tal, que alguém me perguntou, e que isso acontece muito, né? Tem que ter um prazo para me responder se vai ser aprovado, se não vai, se tem que ser feito um estudo técnico. Primeiro, acredito que, assim como é na iniciativa privada, no poder público, tu tem que ter medidas de eficiência, controle de prazo médio de resposta, de prazo médio de efetivação dos serviços, para respeitar o dinheiro do contribuinte também, né? A partir do momento que você está pagando e tudo isso, a Câmara de Vereadores, você está pagando, bancando a Prefeitura Municipal, você tem que ser atendido da melhor forma possível, com a maior eficiência e maior rapidez, agilidade possível, né? Hoje, na maioria das secretarias aqui, da atual gestão, a gente não tem problema. Eu, pelo menos, não tenho o que reclamar quanto à agilidade dos pedidos. Mas a gente sabe que prefeitos vão e prefeitos vêm, vereadores vão e vereadores vêm. A cada 4 anos nós temos jogos de cadeira, né? Verdadeiros jogos de cadeira que as pessoas mudam. Independentemente de quem vai ficar em cada cadeira alocada em cada local, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores tem que andar sozinha, né? Não pode ficar centralizada em pessoas. E foi com base nisso que eu tento, na verdade, criar alguma medida de eficiência e de agilidade, né? Acredito que tendo esses prazos aqui, as secretarias, os processos dentro da Câmara de Vereadores na Prefeitura vão ser mais rápidos. Um pedido de providência, por exemplo, eu protocolo aqui, do protocolo da Câmara passa para o protocolo geral da Prefeitura, e hoje, atualmente, pode parecer meio engraçado, mas é verdade, uma mera sugestão, um pedido de providência, uma indicação. Antes de eu protocolar, aliás, após eu protocolar, tem que passar em todas as comissões da casa, que na verdade não é nada deliberativo, poderia ir direto, né? Então é mais tempo que fica aqui, você perde. Aí vai para o protocolo da prefeitura, aí é encaminhado para o setor responsável, aí lá vai para aquela pilha que tem de serviço, se for o caso, né, de respostas, aí para depois me responder, tem todo o caminho de volta. Então aí você perde 30 dias, às vezes muito mais, dependendo da quantidade de indicações, da quantidade de pedidos de providência que chega até aquele setor. Na parte interna, né, da Câmara de Vereadores, no regimento interno já, a comissão especial que foi formada para mudar, para fazer a reforma desse regimento, já previu que indicações não tem que passar por todas as comissões da casa. Então a gente já vai ganhar bastante tempo aqui dentro. Então a gente está tentando atacar em duas frentes, a parte interna do procedimento, do processo, que é essa, e na parte externa também, que é quando não depende mais da Câmara de Vereadores. A partir do momento que saiu da mão do vereador, foi para o protocolo e foi para a Prefeitura Municipal, já não depende mais de mim. E o vereador é o deputado próximo da população, é o deputado da cidade.
Então as pessoas te encontram no mercado, na rua, no restaurante e te cobram alguma coisa e muitas vezes, poxa, aquele pedido meu que eu te pedi faz 60 dias, parece que é a gente que não está fazendo força, quando na verdade é todo um processo burocrático e moroso que faz com que ninguém seja atendido da maneira que merece. E seguindo essa mesma linha, né, de eficiência no serviço público, o senhor também sugere, né, ao Poder Executivo que adote um método para controlar o tempo de espera no serviço público, ou seja, eu vou até a Secretaria Municipal da Saúde para buscar uma informação que eu tenho um limite aí de espera e receber essa informação, certamente. Exato. Eu, na verdade, eu trabalho com finanças corporativas e controle, então eu tenho, na verdade, quase que um toque por controlar as coisas, né, saber números, saber dados, saber tudo. Eu acho que a partir do momento que você não controla nada dentro de um setor, por exemplo, não estou falando que é isso que acontece porque eu não sei, por isso que eu fiz essa sugestão, que você não controla o que está acontecendo dentro do setor, do departamento que tu está alocado, tu não tem como medir nada, tu não tem como saber se a Ana chegou na Secretaria da Saúde, por exemplo, e ela foi atendida em 10 minutos ou o pedido que ela fez foi respondido em 30 dias, a demanda, ou em 90. Você entende? Então, tem setores que são mais ágeis, tem setores que não. A partir do momento que você tem um controle, né, sobre prazo mínimo, prazo médio de espera, prazo médio de resposta, prazo médio de solução de cada problema em específico, você começa a medir eficiência e ver em que ponto tu pode melhorar, em que ponto, onde tu tem gargalo de tempo, onde que você pode aprimorar. E eu acredito que esses princípios que a gente vê muito na iniciativa privada, numa farmácia, no balcão de uma loja, por exemplo, tu tem que ter no poder público. Porque, como eu disse, quem paga tudo isso, quem paga o meu honorário aqui, os meus recebimentos todo final de mês, nesse contrato de 4 anos que eu recebi do povo, é a população. Então a gente tem a obrigação de atender com a maior eficiência possível. Vereador, um outro projeto também, ou proposta de emenda à lei orgânica que o senhor fez ao Poder Executivo, é disciplinando o serviço de mototáxi. Eu queria lhe questionar se já existe esse serviço e ele não é regulamentado, ou o senhor está propondo criar isso em Passo Fundo? Na verdade, a gente fala mototáxi para poder passar o entendimento do que é, mas não é propriamente um mototáxi, seria o serviço de carona em âmbito privado, como tem o Uber, como tem o Cabify, que já chegou em Passo Fundo, na verdade, né? Passo Fundo hoje tem algumas pessoas que fazem o transporte de pessoas de maneira certamente clandestina, posso dizer assim, de moto, né? O mototáxi na verdade não é proibido, não, ele não é regulamentado, ele não é possibilitado, então ele não existe, né? Daí não tem controle. Exato, não, na verdade o mototáxi, o serviço de táxi, ele tem que ser autorizado. Se ele não é autorizado, não pode ter, né? Então, o mototáxi não é autorizado em Passo Fundo. Não tem nenhuma lei que regulamente, municipal, que autorize isso. Então, eu não posso, por exemplo, regulamentar o mototáxi. Eu posso, sim, regulamentar um serviço de carona privado. Não vai ser táxi, vai ser a empresa do Adão lá que quer prestar o serviço de carona, como tem o Uber, como tem a carona Cabify, que eu falei, agora eu chego em Passo Fundo do Garupa, esses aplicativos. Pode ir de moto também, por que não? Né? E para isso eu peguei as regulamentações municipais que foram feitas. Na verdade, regulamentação mínima, eu não sou muito a favor não sou um regulamentador de nada, né? Até para não engessar cada empresa, mas serviços mínimos como de higiene, de segurança, de transporte, para que a prefeitura municipal tenha um controle de quem são essas pessoas, quem está prestando essa carona, se ela tem antecedentes criminais ou não, porque você está colocando a vida de uma outra pessoa ali em risco, a responsabilidade é tua. Enfim, algumas regulamentações mínimas somente. Vereador, um outro projeto que também está tramitando na casa e que foi uma das suas bandeiras aí durante a campanha é a criação então do restaurante popular. Queria que o senhor falasse então de que forma que poderia ser oferecido então esse serviço aqui em Passo Fundo. Na verdade, o restaurante popular já teve em Passo Fundo, né? Teve em outras cidades do estado, por iniciativa do próprio estado, né? Eu procurei primeiramente pesquisar por que não deu certo e eu vi que ele não tinha nenhuma restrição de público-alvo, ou seja, era R$1 almoço e nós dois poderíamos sair de meio-dia e almoçar no restaurante popular e pagar R$1. O que eu acho errado, ele tem que ser
destinado a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que não tem dinheiro para poder comer uma refeição, pelo menos, decente durante o dia, uma refeição completa, né? Então, primeiramente, no âmbito organizacional, posso dizer assim, eu tentei restringir, né, para certas pessoas algumas condições, para até ter uma contrapartida da sociedade, por exemplo, não pode ter antecedentes criminais, se a criança não paga, mas tem que estar matriculada em escola, né, tem que ter um comprovante. Como controlar isso? O município já tem um controle nas Sencas, até no próprio Bolsa Família, que é o município que cuida, né, que é a execução do programa. Você tem um cadastro de todas as pessoas, então tem que ser essas pessoas que estão cadastradas lá. Se eu não estou cadastrado lá, eu não posso atender, eu não estou em situação de vulnerabilidade social. Está tendo agora uma discussão jurídica internamente na Câmara, porque a Procuradoria da Casa entende como inconstitucional a medida por vício de iniciativa. Eu discordo, né? O meu jurídico do gabinete também discorda, porque nós já criamos, outros vereadores já criaram inúmeros outros programas em Passo Fundo, né? Por iniciativa de vereador. Vários programas. Nessa legislatura mesmo, se não me engano, foram 5 ou 6 programas criados. E nenhum teve vício de iniciativa. Foi alegado isso. Agora no Conselho Popular está tendo essa discussão. Então vamos ver se vai para frente, espero que vá, mas como principalmente no âmbito do direito tudo é relativo, vamos ver o que vai acontecer ainda. E, vereador, também cabe, né, ao parlamentar, à pessoa que foi eleita pelo povo, trazer temas de âmbito nacional para serem discutidos no seu município. E o senhor está fazendo isso através de uma moção, né, de apoio à revogação do Estatuto do Desarmamento. Comenta pra gente, então, como que está esse debate lá em Brasília e de que forma que Passo Fundo pode auxiliar nisso. Na verdade, eu sempre fui favorável, né, às pessoas terem o direito de se defender. A gente sabe que a lei... na verdade, a proibição do armamento civil não beneficiou ninguém, somente o assaltante, porque o assaltante não, a pessoa que vai te roubar, que vai botar uma arma na tua cabeça lá, ela não está preocupada em cumprir lei, vamos ser sinceros. Então não é porque tem uma lei agora proibindo que ele vai lá e vai entregar a arma dele, mas o cidadão de bem sim foi lá e entregou. Eu não ando com arma fria, ninguém anda com arma fria, né? É alguém que se preocupe com as leis. Em Brasília, como é que está? O projeto prevê, na verdade, é bom deixar bem claro isso, porque quando a gente fala em revogação do Estatuto do Desarmamento, as pessoas pensam, não, agora querem liberar arma para todo mundo. Não, não é isso, não é isso. Apenas que já existem critérios objetivos na lei, mas existem critérios subjetivos. Por exemplo, se nós dois fizermos o teste psicológico, fizermos o teste técnico, né, e não tivermos antecedentes criminais, que são os requisitos exigidos em lei, nós dois, em tese, estamos aptos a poder portar uma arma de fogo. Só que quando chega lá na Polícia Federal, em Porto Alegre, em Brasília, porque em Passo Fundo, via de regra, não tem esse problema, o delegado vai olhar e vai falar, Tozon, tu não precisa de arma, né? A Ana precisa, né? A mulher, ela tem que se defender numa dessas, né, de alguma agressão, ela sai da TV Câmara aqui mais tarde, sai de noite, né? Muitas vezes o estacionamento aqui não tem mais ninguém, então ela pode ter, você não. Então quer dizer que a gente prestou uma prova, nós dois somos aprovados e por um poder discricionário escolher, não, tu vai passar e você vai passar e você não vai. É isso que acontece. Agora está no Senado já a discussão, aliás, está para votação na Câmara dos Deputados e o Senado também tomou parte dessa decisão e vai propor uma votação, né, uma enquete online, até onde eu estou sabendo, que já foi proposta anteriormente também, para ver qual que é o desejo da população. E lá em 2003, se eu não me engano, quando teve o referendo, a população já disse, 64% foi contra a proibição do armamento civil. Mas mesmo assim não respeitaram a vontade da população. Eu espero que dessa vez respeite. Eu não tenho dúvida aí que a população é contra, né, não ter o direito de se defender, de ser abatido que nem ovelha, como você me fala, como gado. Resta saber se os nossos representantes vão nos respeitar ou não. Vereador, infelizmente o nosso tempo de programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu agradeço pelo convite e sempre que possível me farei presente para poder trazer um pouco mais, falar um pouco mais sobre o meu mandato e trazer a transparência do nosso gabinete também. Ok. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.